Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série 10 Conselhos Práticos para Revolucionar o Seu Casamento. Sem mais delongas, o terceiro conselho de hoje é: aprenda a ouvir. Como que é importante esse conselho? Eu mesmo já tive muita dificuldade em ouvir. Às vezes a gente tem muita pressa em falar e a gente acaba não ouvindo o que o nosso cônjuge deseja, né, expressar ou falar. A gente fala demais, né? As mulheres já têm essa tendência de falar mais do que ouvir. E muitos relacionamentos hoje passam por isso, porque é algo muito difícil. O mais difícil do ser humano é ouvir. Em uma carta em que Tiago escreveu para as igrejas, ele deixou um versículo que me chama muita atenção e que eu aprendi muito com ele e eu venho colocando em prática. Veja só, lá em Tiago, capítulo 1, no verso 19, diz assim: Entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e sejam tardios em irar. Como esse versículo é importantíssimo para nós cristãos. Dentro do casamento, isso aqui é essencial. Tiago, ele enfatiza aqui a prioridade de ouvir. Por que ouvir primeiro para depois falar? Por que ser tardio em falar? Não se pode falar daquilo que você não sabe e não tem entendimento. O ouvir te faz compreender. O ouvir está além do que simplesmente só ouvir. Sabia que o nosso corpo, ele reflete aquilo que a gente quer falar? Quando a gente está falando, a gente está ressignificando alguma coisa, o seu corpo já está também sinalizando alguma coisa. Existem 3 verdades nesse texto que precisam ser enfatizadas. A primeira, ouvir com atenção. Aprenda a ouvir com atenção. Às vezes estamos o tempo todo agitados, fazendo muitas coisas, e quando a gente precisa ouvir, a gente não quer parar aquilo que estamos fazendo para ouvir. Mas existe algo que é muito importante. Quando você para ouvir, você entende e compreende. Vou contar um fato inusitado, que eu acho que nos lares aí não acontece, é só aqui no meu. Muitas vezes, às vezes eu sento para conversar, né? Eu quero compartilhar algo com meu esposo, e ele está literalmente no celular. E aí eu falo, eu preciso te contar algo e tal. E aí ele fala, pode falar, pode falar. Só que o celular, ele não sai daquele lugar ali onde ele está. Ele tá ali, vendo, né, folheando o celular, o que tiver fazendo. Mas presta atenção em algo. É um ouvir sem estar dando aquela devida atenção. E aí eu tô ali falando e tal, explicando, falando tudo que eu tô querendo falar. Mas automaticamente, nesse período do que eu estou falando, eu percebo que não há uma atenção real naquilo que eu tô falando. E passado algum tempo, até tipo assim, no mesmo dia mesmo, eu vou e toco no mesmo assunto daquilo que eu tinha falado. E ele nem lembrava o que eu tinha falado. Por qual motivo isso acontece? Estamos vivendo um tempo em que muitas coisas têm roubado esse tempo de atenção com seu cônjuge. O celular é uma delas, né? Eu já havia falado sobre isso aqui, mas o celular eu enfatizo que ele é sim uma das coisas que tem impedido os cônjuges de ter mais conexão um com o outro. Mas vamos falar algo que é muito importante. Como você direciona o seu casamento se você não tem o hábito de ouvir com atenção? Às vezes você está vivendo algum problema por falta de ouvir, porque quando você ouve, você compreende e você resolve o problema. Precisamos tirar tempo para ouvir. Quando você tira um tempo para ouvir, você fala sem palavras, que você está colocando como prioridade o seu cônjuge. Você coloca como prioridade o seu casamento. Vamos falar uma verdade nua e crua. Gente, tem pessoas que é excelente no celular, mas é péssimo no lar. Não cuida daquilo que Deus tem colocado nas mãos e tem deixado passar. Uma coisa que eu digo, tempo não tem como a gente recuperar. Segunda verdade desse texto, que me chama muita atenção. Aprenda a falar com amor. Meu Deus. Esse aí pega, porque eu não sei vocês, mas quem nunca foi grosseiro? Quem nunca falou palavras torpes ou foi agressivo com o cônjuge? Fale pra mim. Deixa aí nos comentários, quem nunca fez isso? Essa geração é a geração do estresse. É aquele negócio, gente, meu Deus do céu. Tudo que acontece lá na rua, traz pra dentro de casa. E quem paga o pato é o cônjuge. As grosserias, as palavras que nem cabe a mim falar aqui, elas são tudo vomitadas em cima do seu cônjuge. Mas lá na nossa primeira verdade, que nós acabamos de aprender, que quem ouve com atenção, compreende e não fala tudo que pensa, né? A gente tem que aprender isso. Nem tudo que a gente pensa, a gente deve cuspir pra fora. Deixa eu te falar, quem fala tudo que pensa é mal educado.
não esquadrinha as palavras. Quem é sábio e inteligente esquadrinha as palavras e fala aquilo que deve falar, não aquilo que acha que deve falar. Eu conheci uma pessoa que ela falou algo comigo que me chamou muita atenção. E ao longo dos anos, e eu fui conhecendo muitas pessoas, eu também ouvi de outras pessoas, não foi só de uma. Mas ela disse assim: o meu cônjuge, ele fala bem, trata bem todas as pessoas. Mas quando é comigo, ela é muito grosseira. Isso me chamou muita atenção. Que nós temos a capacidade de parar para ouvir pessoas de fora e não temos tempo e nem disposição para ouvir o nosso cônjuge. E isso me chamou muita atenção, porque somos muito levados a fazer esse tipo de coisa. Precisamos priorizar o nosso cônjuge, precisamos priorizar esse tempo de ouvir. Seja ouvinte, para que você aprenda a colocar em prática a sua fala. Porque aquilo que você fala reflete muito daquilo que você ouviu. Então, precisamos ouvir. Não só ouvir, mas ter atenção quando estamos ouvindo. Quando não ouvimos com atenção, somos levados facilmente a dizer palavras que ferem e magoam. A maioria das feridas conjugais são causadas por palavras. Por isso que precisamos ter sabedoria. Porque feridas, elas podem cicatrizar, mas a cicatriz nunca mais aparece. Eu convido você hoje a colocar mais amor nas suas palavras, principalmente com o seu cônjuge. E a nossa terceira verdade de hoje é: elogie com sinceridade. Muitos de nós temos muita dificuldade de elogiar o nosso cônjuge. Eu mesmo, por exemplo, eu vim de um lar que eu não era muito elogiada. E eu compreendo os meus pais, porque eles vieram de uma família também que não praticava muito isso. E eles aprenderam nesse formato, né? E eu vim com esse formato também, né? A gente vai crescendo e a gente vai aprendendo com os nossos pais. Mas na medida em que eu fui crescendo e eu conheci Jesus, eu entendi que quando a gente conhece Jesus, nova criatura nós tornamos. E aí eu aprendi que eu precisava colocar isso em prática. Vamos dizer que isso seja algo que é fácil hoje para mim fazer? Não, eu ainda estou no processo de aprendizado. Não é fácil elogiar quando você não tem costume. Uma coisa que é pura verdade: quando você aprende a ouvir, você observa o seu cônjuge. Você consegue ver os detalhes do seu cônjuge, a forma que ele fala, a forma que ele se expressa. E você vai conseguindo enxergar algo que você não enxergava antes. Talvez até mesmo a beleza que seu cônjuge carrega, que você às vezes passa meses sem fazer um elogio à beleza do seu cônjuge, fazer um elogio na forma que ele fala. Nós temos muita dificuldade em elogiar nossos cônjuges dessa maneira. Muitas vezes, além da gente não ouvir da forma que deveria, a gente compreende errado e acaba não elogiando nosso cônjuge. A gente perde mais tempo criticando do que elogiando. Se a gente passasse mais tempo ouvindo e compreendendo, nós criticaríamos menos. A verdade é essa. Precisamos entender: tudo que não é alimentado morre. Se você não alimenta o seu casamento, seu cônjuge, com elogios, você vai estar matando seu relacionamento aos poucos. Cada dia que vai passando é uma crítica em cima de crítica, e crítica gera frustração, gente. Precisamos mudar isso. Hoje você tem três tópicos muito importantes que você precisa colocar em prática na sua vida. Primeiro, aprenda a ouvir. Segundo, fale com amor. Mude a forma grosseira, torpe, que você fala com o seu cônjuge. E por último, alimente seu casamento. Elogie mais e critique menos. Você vai ver como que isso vai mudar. Coloque em prática e você verá na sua casa a transformação acontecer. Mas por hoje, eu quero agradecer cada um de vocês que ficou aqui comigo. Até a próxima. Tchau!